melhores vibrações. Queridos amigos que nos acompanham pela internet, caros amigos e amigas espiritistas aqui presentes, Deus seja conosco, nos envolvendo na sua proteção, na sua paz. Heródoto de Halicarnasso, o extraordinário historiador do povo grego, nas suas várias páginas da sua vasta literatura, se detém fascinado especialmente em uma personagem que ficou conhecida historicamente graças à sua pena inspirada. Trata-se do rei Creso da antiga Lídia, por volta de 600 anos antes de Cristo. Creso, que na sua época se tornou o homem mais poderoso, mais temido e mais detestado da humanidade do seu tempo, como só ia acontecer aos ditadores, arbitrário que o era, ambicionava o poder totalitário e a conquista de todas as terras do mundo. Após invadir a Jônia e conquistar as regiões quase todas, particularmente aquelas banhadas pelo mar Egeu, Creso ficaria célebre e ao mesmo tempo temido pelas regiões que ainda não tinham sido invadidas pela sua ambição e ganância de poder insaciável. Tudo isso aconteceu quando ele herdou a coroa de rei da Lídia, graças à herança dos seus antecessores, da sua família. A princípio, não tinha esse caráter, mas logo depois de receber o poder da coroa, foi apresentado à famosa Sala dos Tesouros da Lídia. Ao adentrar naquele santuário da antiguidade, um dos mais famosos da antiguidade, particularmente na Grécia, no período helênico, Creso vai se deter fascinado por aquelas pedras preciosas, negras e brancas, cristais e diamantes, ouro abundante e jade, que ali abarrotava aquele salão, fazendo com que aquela fosse uma espécie de fortificação, não apenas de reservas monetárias, financeiras, de riquezas do palácio, mas também como era uma espécie de orgulho do povo lídio, particularmente do seu monarca. A partir daquele momento, naquele santuário apresentado por pessoas que eram vinculadas especialmente a tomar conta daquele local fortificado, Creso se deslumbrou, fascinou-se, tornou-se deslumbrado com aquela situação e a partir daquele momento vai naturalmente se engalanar pelo poder. Aquelas pedras preciosas é resultado de uma grande bênção da natureza, em razão do rio Pactolo, que vai na direção da Turquia, nasce em uma região da atual Turquia, navegando com as suas manifestações e os seus afluentes, aproximadamente com uma dimensão de 25 quilômetros, para desaguar no mar Egeu, passando por uma série de regiões, entre elas Sárdes, na Lídia, e outras regiões,
e nesse trânsito, ele, o rio, navega e naturalmente que carrega no seu bojo uma série de pepitas e de minerais que muitas vezes ficaria na região da Lídia, sendo carregada, recolhida pela soldadesca do rei para abarrotar ainda mais aquele santuário. Essa era a tradição que fez com que essa sala do tesouro reunisse tantas pedras preciosas. Mas Heródoto de Halicarnasso se detém especialmente em um conto, ou melhor, em um episódio da vida de Creso, que ficaria famoso para a posteridade. Creso ouvira falar de Solon. Solon era um filósofo famoso da época, um dos 7 sábios da Grécia, considerado na sua época o mais notável filósofo do seu tempo. E Solon, em determinado período, fez uma viagem passando pela Lídia, saindo de Atenas e indo para a Lídia. E graças a essa oportunidade, Creso resolveu interceptar-lhe o passo e convidá-lo para um banquete, para poder conversar com o filósofo que ele tanto admirava. E nesse jantar, nessa refeição, Creso não trepidou o seu narcisismo, o seu ego, a sua ânsia de poder e ao mesmo tempo de apoio para conversar com o filósofo. E em determinado momento, ele pede licença e leva o filósofo para a famosa sala dos tesouros. E após adentrar naquele santuário, ele começa a apresentar aquele local abarrotado de minerais preciosos. E depois de apresentar aquele local famoso e admirado pela ambição e pela ganância, Creso voltou com o filósofo para a sala de refeições e ao sentar com ele, depois de dizer e de explicar algumas coisas sobre algumas pedras preciosas, dizendo que se tratava tudo de propriedade dele, ao sentar com o filósofo, ele não aguenta diante do semblante impassível do filósofo, que parecia não ter emoção, parecia não reagir a toda aquela pompa, a toda aquela aparência, aquela vacuidade, a todo aquele exibicionismo, aquela ostentação, parecia não sensibilizar o grande pensador. E quando ali estava novamente na sala de refeição, Creso então não trepida, não hesita em sopitar a sua curiosidade mórbida e pergunta ao filósofo: poderia me dizer, tu que és um grande filósofo, que viajas para vários locais da terra, que conhece vários povos e várias personalidades conhecidas, poderia me dizer, tu, na vossa opinião, quem é o homem mais feliz do mundo? E Solon sorri e responde: eu me recordo que em Atenas conheci um jovem chamado Telos, e esse jovem era amante do dever, cumpridor com seus deveres de cidadão, amante da pátria e naturalmente da ética e dos bons costumes da filosofia grega. E quando a sua vida era toda voltada para cuidar da sua mãe, para dedicar-se a ela, mãe esta que ficou viúva muito cedo, em razão do seu marido, portanto o pai dele, ter ido para a guerra. E graças a isso, o significado da sua vida era cuidar da sua mãe, após o que, depois da morte dela, para não perder o sentido existencial, ele entregou-se à pátria e oferecendo a sua vida em sacrifício para defender Atenas da invasão de algumas cidades-estados, particularmente a guerra de Atenas contra Esparta, a fim de preservar os valores de Atenas e o amor à pátria. Para mim, esse jovem que eu conheci em Atenas foi a pessoa mais feliz do mundo. Creso não pôde disfarçar a sua frustração e diz mais ou menos assim, de maneira conciliatória: muito bem, é até possível que esse jovem, que essa história, mas então eu vou perguntar a você, qual é a segunda pessoa, na sua opinião, mais feliz da Terra? Esperando naturalmente a resposta em relação a ele.
E Solon, percebendo a sutileza, aquece com a cabeça e diz: eu conheci 2 irmãos gêmeos em Atenas, que eram dedicados ao dever, cumpridores das suas obrigações, e mais tarde, diante de outro conflito bélico que tomou conta de Atenas, ofereceram as suas vidas em holocausto para evitar a violência de algumas mulheres, a invasão a determinada região de Atenas e a destruição de parte da cidade. Para mim, esses 2 jovens eu os coloco na categoria de segunda pessoa mais feliz do mundo. Creso agora não conseguia disfarçar seu constrangimento, a sua revolta, a não aceitação. E diante dessa situação começou a ironizar o filósofo, começou a zombar-lhe, a causar-lhe sutilezas, a alfinetá-lo com indiretas. E depois de algumas situações, tentando de alguma forma se desembaraçar o mais rápido possível daquela refeição, que para ele já se tornava desconfortável e incômoda, Solon, percebendo, e antes de encerrar ali aquele momento, olha para o rei e diz: rei, permita-me dizer uma coisa. Não se pode avaliar de maneira integral a vida de ninguém, senão depois da morte. Só depois da conclusão da vida física é que se pode fazer uma avaliação total e absoluta a respeito da jornada do indivíduo. Enquanto se vive, não se pode avaliar de maneira integral a vida de ninguém. Tem muito cuidado. Muito cuidado deves ter com o tempo. Tem cuidado porque sempre há na vida o castigo do tempo. O rei Creso ignorou aquelas palavras. Achava que se tratava de abstrações sem nenhuma relação com a vida prática. E procurou enxotar o filósofo o mais rápido possível daquela cerimônia. Mais tarde, ele continua na sua saga de invadir regiões, de naturalmente se apoderar de cidades e de regiões, enfurecido que era. Na época em que invadiu a Jônia, como nós falamos, na região da Frígia, o rei Midas, o famoso rei mitológico, que ficou conhecido como rei que em tudo que tocava virava ouro, e que tinha naturalmente receio de que o conquistador impiedoso invadisse também a região da Frígia, fez uma relação política, social e armamentar com um novo conquistador que começava a surgir na época. Tratava-se de Ciro, o rei dos persas, que saiu conquistando praticamente as regiões do mar Mediterrâneo. E naturalmente que Midas, com receio, faz um conciliábulo com Ciro. Ouvindo falar de Ciro, Creso, naturalmente que tem a ambição de invadir a Pérsia, de tomar conta daquela região também e de destruir aquele que começava a ser considerado seu adversário em igualdade de condições. Creso então se prepara para invadir a Pérsia. Nesse ínterim, ele que tinha 2 filhos, um filho que era surdo-mudo e que era incapaz de ser o seu herdeiro na coroa, e outro filho, Atis, que tinha uma inteligência brilhante, que tinha uma cultura vasta, e que era a grande promessa da sua existência antes de invadir a Pérsia e de estabelecer uma guerra com Ciro. Vai até Cleóvis, porque ele era dedicado às práticas do oráculo, do misticismo, da antiga bruxaria, do contato com as forças telúricas invisíveis do cosmo, o conciliábulo com forças invisíveis. E graças a isso ele vai até Cleóvis, o notável vidente e assessor do seu palácio. Cleóvis entra em transe e diz a ele: tem muito cuidado com uma lança que pode ser uma verdadeira desgraça na sua vida, um motivo de grande sofrimento e de angústia, porque percebo uma grande provação se abatendo em você. Percebo a perda do vosso filho Atis, que ele causará muita angústia, e somente vos reabilitará através de uma grande humilhação pública. Creso, que embora ouvindo espantado aquelas informações, não dá muita valorização àquelas
informações, aquelas notícias, e procura fortificar o seu exército para a guerra contra Ciro. Cleóvis havia chegado a aconselhá-lo de que Ciro tinha um exército mais forte, mais um conquistador, ambicioso, déspota, vai na direção de Ciro para estabelecer a guerra. Nesse ínterim, o rei Midas, que tinha 2 filhos, vê experimentar uma grande provação no seu palácio, porque o seu filho Adastro acaba assassinando o próprio irmão em um litígio, e ele expulsa o próprio filho, homicida, de casa. Esse filho vai até Creso e pede abrigo ao rei, que embora com relações difíceis, com relações inamistosas com o rei Midas, acolhe aquele menino como filho. E antes de estabelecer a guerra com Ciro, ou a guerra já próxima aconteceu, já acontecendo no início, houve um incidente no palácio. Adastro, que ficou muito amigo de Atis, o filho de Creso, o filho inteligente de Creso, em uma caça a javalis, em uma situação difícil, em que o próprio amigo se esconde em uma moita e ele não percebe, alcança o amigo com uma flecha, com uma lança, que penetra o peito, o coração e leva a uma morte. Mais tarde, um lenhador que estava presente e viu a cena, vai depor ao próprio rei, dizendo que Adastro era inocente, que se tratava de um acidente, que não foi intencional. E Creso é dominado por uma grande angústia, por um grande sofrimento, permanece sofrido, angustiado, diante da perda do filho, e embora a fúria, ele perdoa Adastro, que mais tarde, na sua angústia, diante de tanta desgraça que aconteceu ao seu redor, opta pelo suicídio. Creso vai na direção de Ciro, o conquistador, e o exército de Ciro era infinitamente mais forte, e vai rechaçando o exército lídio, e vai penetrando na cidade, vai penetrando na região da Lídia para conquistar Sardes. E em uma cena, diz Heródoto de Halicarnasso, Creso está na varanda do seu palácio, abre a janela e vê Sardes sendo incendiada, o exército persa se aproximando. A vitória era total de Ciro, e ele percebe a sua derrota. Sardes sendo incendiada, as mulheres estupradas, as pessoas assassinadas de maneira cruel, e ele percebe que estava no seu final. Nesse ínterim, de costas para a porta de entrada do seu quarto, da sua alcova no palácio, um jovem soldado persa adentra-se com uma flecha para golpeá-lo. E nesse momento, o seu filho surdo-mudo, que estava por detrás de uma cortina, tem um choque emocional e, surpreendentemente, em face do choque psíquico, mental, começa a dizer: não mate, é o rei, é meu pai. E a flecha, diante daquela surpresa, penetra uma porta ali presente. E diante da surpresa de ambos, principalmente do pai, que vê o filho falar, os dois são aprisionados, levados à praça pública, surrados, humilhados publicamente. Creso é amarrado em um poste, em que as substâncias que crepitam com facilidade são derramadas no seu corpo, e uma tocha de fogo é preparada para incendiar-lhe o seu corpo físico. Nesse momento, ele olha angustiado, com lágrimas nos olhos, e começa a exclamar: ó Solon, ó Solon, como tu tinhas razão, como tu tinhas razão, Solon, o castigo do tempo. Nesse momento, diz ainda o historiador grego, passando a cavalo, Ciro, ouvindo o nome de Solon, pede para interromper o sacrifício, a execução daqueles dois, principalmente Creso, e diz: quem és tu que fala o nome de Solon? Porque Ciro admirava também o filósofo. Quem és tu? Eu sou o rei do país que acaba de cair, o rei do país que acabaste de conquistar. Porque eu tive um diálogo com Solon, e conta rapidamente a experiência dele com Solon a respeito do castigo do tempo. Ciro ficou impressionado e diz à soldadesca persa presente: libertem-no, liberem-no, esse rei que foi vencido, e anotem aí
que Ciro, o rei dos persas, teve misericórdia com esse homem. Porque talvez um dia eu necessite de alguém que tenha misericórdia para comigo também. Ajo com misericórdia em relação a ele, para que um dia alguém possa fazer o mesmo em relação a mim, porque um dia eu posso ser vítima também do castigo do tempo. Essa história, narrada por um grande historiador do povo grego, que narra a continuação da vida de Creso, que se torna vassalo de Ciro, que aceita utilizar os seus serviços, os seus préstimos, como confidente particular, secretário particular e confidente, que orientou Ciro a vida toda, e depois de morrer, continuou orientando Cambises, o seu filho, que herdou a coroa e que se tornou perverso na sua época, sempre ensinando a respeito do castigo do tempo, da sua experiência com Solo e outras experiências que ele vai vivenciar. Essa história narra naturalmente a realidade humana, que busca coisas imediatas, o hedonismo, o sensualismo, a neurose coletivista de que todo mundo faz e eu tenho que fazer também. Todo mundo realiza e eu tenho que também seguir a massa, sem pensar, sem raciocinar se aquilo são também os nossos valores, se aquilo representa também a nossa realidade íntima. Essa neurose coletivista, segundo Erich Fromm e os grandes psicanalistas da atualidade, levou-nos a uma sociedade consumista, hedonista, utilitarista, materialista. Uma realidade social voltada para o imediato, para usufruir das coisas imediatistas, sem o significado profundo da vida, com um grande vazio existencial. Essa realidade toma conta da sociedade contemporânea, de alguma forma, para nos fazer entender que nós vivemos uma época de busca de um sentido, porque, portanto, busca de um sonho, conforme a música, que nos serve de temática. O sonhar, que significa aí estabelecer realidades emocionais, morais, éticas e estéticas, para não dizer espirituais, àqueles que somos religiosos, mas que tenha um sentido existencial, um sentido para viver, uma razão para viver. Carl Gustav Jung, o notável psiquiatra suíço, discípulo de Freud, a partir da segunda metade do século XX, no final da sua existência, vai estabelecer a sua famosa tese da consciência. Até aquele momento, a psicanálise havia elaborado uma série de conceitos a respeito do inconsciente, do subconsciente, do pré-consciente, da realidade nos porões da vida psíquica do ser humano, que o indivíduo não tinha acesso direto, que estaria abaixo da linha da memória consciente ou da memória de vigília. A partir daquele momento, Jung começa a se interessar pela consciência, que não era um objeto de estudo da ciência do comportamento até então. Consciência, até aquele momento, era sinônimo de conhecimento. O indivíduo que tinha consciência era um indivíduo dotado de conhecimento. Jung, no entanto, que estudou muito as feras nazistas, os grandes títeres da Segunda Guerra Mundial e outros arbitrários, percebeu que conhecimento não era necessariamente consciência. Eichmann, Himmler e outros carrascos nazistas eram intelectuais, tinham uma cultura privilegiada, eram sensíveis à arte, eram sensíveis à boa cultura, mas, embora fossem excelentes pais de família, beijavam seus filhos, mas quando atravessavam os campos de concentração, se tornavam verdadeiros monstros. Então, Jung vai dizer que a consciência não é necessariamente conhecimento. O conhecimento pode ajudar o indivíduo, mas a consciência é algo maior. É algo que não é cognitivo, que não é intelectual. Embora o intelectual, o cognitivo, pode ajudar o indivíduo a alcançar esse estado interior. E através da sua tese, ele vai dizer que consciência é o momento do desenvolvimento sociológico, antropológico e psicológico do indivíduo, quando ele consegue tomar conta dos seus conteúdos que estão inconscientes, assimilá-los, absorver os conteúdos que são inconscientes e que são ignorados, de tal forma que ele exterioriza aquilo que é. Há uma perfeita identificação, diz ele, em palavras textuais, do ego com o self. Isso é, uma perfeita sincronia do ser profundo que somos com o ser social que apresentamos, que exteriorizamos. De tal forma que o indivíduo faz aquilo que pode quando deve,
e realiza aquilo que deve quando pode. E não tem sentimento de culpa, consciência de culpa. Esse é o significado. E Jung vai dizer que um dos móveis básicos para a aquisição dessa consciência é desenvolver aquilo que ele chamava de significado. Ele teoriza muito a respeito do significado. O significado é essa ideia de nós elaborarmos uma razão para viver, uma meta existencial. Não confundir meta com desejo. Desejo é ambição do ego. Desejo era o que Creso tinha. É o que nós temos. Como eu gostaria de uma casa com piscina para morrer afogado nela. Como eu gostaria de um apartamento duplex com uma cobertura. Como eu gostaria de ter isso, aquilo. Não. Embora ter pode ser também uma meta, mas não como uma finalidade, mas como meio para ser. A finalidade da criatura na terra é ser. E a meta tem a ver com algo que diz respeito ao ser e não ao ter. Do ego em relação ao self. Viktor Frankl, o notável psiquiatra austríaco, sobrevivente do próprio Holocausto, do terrível campo de Auschwitz, de que ele foi vítima, ele vai dizer que todos que ele conheceu nos campos de concentração tinham uma razão para viver. Sobreviver àquele Holocausto. E ele percebeu, fazendo uma espécie de análise das teorias psicológicas então conhecidas, psiquiatra que já era, que o sentido da vida não era libido, conforme a conceituação tradicional da visão freudiana. O sentido da vida não era o poder, segundo a colocação de Alfredo Adler, discípulo de Freud. Não era nem a libido, nem o poder, era o sentido. Um sentido para a vida. O ser humano, vai dizer ele, é o único animal que coloca sentido e significado para as coisas. E quando não vê sentido em nada, não consegue viver bem. É um animal, portanto, ético. É um animal simbólico. Dizer em suas palavras. E é necessário, portanto, desenvolver uma razão para viver. E o que é curioso, ele mesmo dizia que em momentos muito difíceis, em que a soldadesca das tropas SS, por detrás dele, nos trabalhos forçados, ele sem alimentação, faminto, dormindo mal, com frio, esquálido, aquele que tombasse em qualquer trabalho forçado era liminarmente fuzilado. E em determinado momento ele já não estava aguentando. E ele fechava os olhos e visualizava. Ele dizia, eu visualizava chegando em casa, chegando em Viena, abraçando a minha mulher, me solidarizando com a minha família, sentindo o abraço. Eu podia através dessa visualização sentir o abraço dela, o contato com ela, o contato físico que eu sentia por causa da mente que viajava. E isso me dava forças para continuar. Porque ela, dizia ele, é a criatura que eu mais amo na existência e é o sentido da minha vida. E graças a isso ele sobreviveu. Volta mais tarde à sua clínica psiquiátrica. Desenvolve um consultório notável. E o que é curioso, ele vai dizer que aqueles sobreviventes que sobreviveram ao Holocausto, mais tarde perderam o significado, alguns. Perderam o sentido existencial. No Holocausto, na ditadura, no totalitarismo hitlerista, todos tinham razão de sobreviver para denunciar aquilo, para que nunca mais a humanidade repetisse um acontecimento daquele. Mas após, não tinha o significado. A família destruída, as metas profissionais. E ele percebeu que muita gente suicidava-se após. E ele diz, eu nunca vi no campo de concentração alguém se suicidando. Todos queriam viver. Então era algo interessante. Esse sentido, esse significado existencial, dá sentido à vida, dizia ele, e uma das metas que ele fazia era dar sentido à vida àqueles que sobreviveram após o campo de concentração. O psicólogo cubano-espanhol Emílio Mire Lopes, em uma das suas obras famosas, vai dizer que o ser humano não sabe viver. O ser humano é o único ser que não sabe viver, por causa da razão. Porque ele pensa, ele raciocina, ele se infelicita, ele se angustia. Aliás, essa tese de Emílio Mire Lopes é uma tese que foi colocada de maneira poética e literária por André Gide, o notável escritor francês, prêmio Nobel de Literatura, que era, embora, segundo a sua biografia e a história da sua vida, era um atormentado emocional, inclusive um confliteado do sexo.
Embora isso, ele era um extraordinário escritor e escreveu uma obra chamada A Sinfonia Pastoral. A obra, segundo o próprio Gide, é para ser lida, porque era uma obra pequenininha, é para ser lida, enquanto a sexta sinfonia de Beethoven, a Sinfonia Pastoral, é tocada aproximadamente 35, 40 minutos no máximo, a depender do regente, que imprime a velocidade ou é mais lento na execução da orquestra, e o indivíduo pode ler toda a obra, porque a própria melodia da Sinfonia de Beethoven acompanha a literatura da obra A Sinfonia Pastoral. Em um dos momentos máximos da obra de André Gide, o autor, um dos personagens, pergunta: por que somente a criatura humana é triste? Por que somente o ser humano se entristece? Por que somente ele se felicita? E a conclusão, porque ele pensa, porque ele raciocina e estabelece mecanismos de angústia. Essa é a ideia, portanto, do vazio existencial, que vai ser tão bem examinada por Rollo May, o notável teólogo, psicólogo e filósofo americano, que na sua obra, Um Homem à Procura de Si Mesmo, vai falar tanto do vazio existencial que toma conta de nós. Esse vazio que toma conta, essa solidão que está associada a esse vazio existencial, que não está associado aqui a estar acompanhado, materialmente falando, não está sozinho, solitário. Há a solidão a sós e há a solidão no grupo social, na coletividade. Porque a solidão não é apenas não é uma situação de contexto exterior, é um estado íntimo. O indivíduo pode se sentir profundamente cheio de presenças, embora solitário fisicamente. E o indivíduo pode se sentir deslocado e solitário no grupo social, na coletividade. Então, a solidão é um estado interior, diz Rollo May. E ele vai dizer que tudo isso tem a ver com a nossa filosofia, com a nossa visão da vida, a visão imediatista, essa visão a que nós nos referimos, profundamente imediatista, utilitarista. E ele vai cunhar uma expressão curiosa e notável chamada a sociedade atual, diz ele, é uma sociedade de pessoas espelho. A pessoa espelho é aquela que reflete o que os outros gostam ou o que os outros querem. O indivíduo não procura se conhecer, se descobrir, para saber o que quer da vida, o que é que está fazendo na existência, o que é que a vida quer dele então, o que é que ele pode fazer para ser feliz, quais são as suas aptidões, as suas metas para alcançar a plenitude, e fica querendo refletir as paixões alheias. Nós fazemos isso o tempo todo. A mídia estabelece determinado padrão de comportamento e nós adotamos, sem pensar, sem raciocinar. Então vemos pessoas vestidas com roupas apertadas, quase desencarnando, porque está na moda. Ou roupas afogadas, parecendo sacos ambulantes, que está na moda. Somente o que ele disse, mas não parou para raciocinar se gosta daquilo. Se realmente gosta. E se alguém diz assim: não gostei, não está bom como você está vestido, está feio, a pessoa é verdade e troca. Ou então substitui. E naturalmente que nós vemos isso até nas relações formais. Ah, eu não gostei do seu penteado. Ah, mas eu gostei. Ah, mas eu não gostei. Então faz o seguinte: quando você me vê, você faz uma espécie de projeção, sei lá, você coloca uma visualização e me enxerga de outra forma, porque eu sou assim. Certa vez, conversando com uma pessoa, ela dizia assim: eu não ia com sua cara. Eu disse: mas era a única cara que eu tinha. Eu continuo tendo a mesma cara. Ele disse: pois é, mas depois eu comecei a ir com sua cara. Você está vendo que não foi bom eu não ter mudado de cara? Porque o que a gente pode fazer se a pessoa não vai com a nossa cara? Tem gente que perde a razão da vida. Joana de Anjos tem uma mensagem muito bonita que ela vai dizer isso. Que nós valorizamos o mal que falam de nós e nos esquecemos de muita gente que fala bem de nós. Ignoramos 99 pessoas que falam bem para ficar vitalizando aquela pessoa que falou mal. A gente perde o sono, perde a vida, porque alguém falou mal de nós. Quem tem boca fala o que quer. E é maravilha. É isso mesmo. O ser humano é assim. E quase sempre a psicologia humana reage do que age. Rejeita do que adere. É natural. É a nossa psicologia humana. Então o sentido da vida, o sentido existencial, vai nos fazer superar essa condição de pessoa espelho. Pessoa que está sempre valorizando em demasiado a vida alheia. Eu já contei aqui uma história narrada pelo mundo espiritual que fala a respeito de um homem que quis construir uma casa. Era um homem de grandes posses materiais. Solicitou a presença de um engenheiro
e ele fez a planta, etc., e orientou o profissional como queria a casa. E quando o profissional começou a trabalhar, naturalmente que estava já na metade para concluir a obra, um amigo seu foi ver a construção. Ele foi para demonstrar, para apresentar, porque eu vou exibir para o outro, e foi naturalmente a apresentar. E o amigo disse: fantástica a sua casa, mas veja só, esse banheiro aqui na sala principal não fica bem, porque as pessoas aqui, a sala tem a cozinha ali, então todo mundo que está na cozinha está vendo que a pessoa da sala está entrando no banheiro. Não, o banheiro deve ficar no fundo da casa. Ele disse: é verdade, você tem razão. Chamou o engenheiro dizendo: você mude. Ele disse: mas vai ter que refazer praticamente a planta toda. Eu estou pagando, então mude. Mudou. Quando estava próxima de concluir, outro amigo visitou e disse: olha, ele tá falando, mas essa escada aqui, no meio, no centro da sua sala, não fica bem. Porque às vezes senhoras de saia, etc. Então subir aqui não fica bem. E até para otimizar o espaço, coloque a escada mais no canto. E ele realmente chamou o profissional: faça. E ele foi fazer. E aí chamou outro amigo e disse: não, mas aqui essa janela aqui, para o nascente ou para o poente. E foi mudando a casa. Quando a casa ficou pronta, ficou um monstro. Não se conseguia nem habitar. Então ele olhou aquilo e, como era um homem de grandes posses, adquiriu outro terreno que era supersticioso, não queria fazer mais a casa ali, e fez a sua casa como ele queria inicialmente. E quando estava próximo de concluir, um amigo visitou e disse: olha essa porta. Ele disse: espera aí, a casa de vocês é aquela, a minha vai ser essa. Então, porque nós temos isso, nós perdemos o sentido praticamente. Não quer dizer que a gente não vai ouvir a opinião alheia, não vai consultar o outro, porque às vezes o outro está vendo coisas que nós não estamos vendo, para a gente aprender, para a gente evoluir. Ouvir o outro, mas quem vai decidir somos nós. Somos nós quem iremos decidir. Então, temos que ter esse bom sentido, um sentido existencial, que deve estar centrado em algo, em uma meta, em um ideal, para sermos pessoas verdadeiramente idealistas. Aqueles que não são religiosos, que são materialistas, podem ter um sentido na beleza, na cultura, no conhecimento. Nós vemos isso em Stephen Hawking, hoje retratado em um filme que está passando aí no cinema a respeito da sua vida. O grande físico que ocupou a cadeira de Newton na Universidade de Cambridge. Esse notável homem que tanto revolucionou a teoria da física a respeito do universo, os seus estudos acerca do tempo, do ponto de vista física, a sua análise a respeito da teoria da relatividade de Einstein, o maior físico depois de Einstein na atualidade. Esse homem profundamente materialista, ateu, confesso, leitor assíduo das grandes obras dos filósofos materialistas. É claro, ele não teve a oportunidade de conhecer uma filosofia espiritualista que preenchesse a sua grande capacidade intelectual, o seu cérebro privilegiado, vítima de esclerose lateral amiotrófica, totalmente imobilizado. Aliás, um caso raro na medicina, porque normalmente a esclerose lateral amiotrófica leva o indivíduo à morte em 2 anos depois do diagnóstico. Em média, 2 a 3 anos. E ele configurou-se como vítima dessa doença com 20 e poucos anos de idade e já tem 73. É um caso raro na medicina, até a medicina não sabe explicar. Esse gênio da física, que praticamente se comunica hoje com piscadelas de olhos, que é sensível a um computador acoplado à sua cadeira de rodas. É ateu, confesso, materialista. Mas ele diz que encontrou o significado da vida na beleza, na estética, amante da música da boa arte, aficionado pela música de Wagner, Richard Wagner, a sua música mística, feita de uma riqueza espiritual, que preencheu a sua existência e que deu um sentido à sua vida. É claro, é maravilhoso, é admirável. Dostoiévski, na obra O Idiota, tem uma frase famosa que é colocada na seguinte forma: a beleza salvará o mundo. Está lá na obra de Dostoiévski. A beleza salvará o mundo. Todos nós somos atraídos pela beleza. A boa beleza, a estética. Nós atendemos o sofrimento, atendemos a necessidade, a miséria, mas toda criatura humana é atraída para o belo, para o bom, o nobre. Faz-nos bem a harmonia, o equilíbrio. Então a meta da criatura é atender, ajudar, auxiliar a desorganização,
a miséria, a necessidade, a feiura, entre aspas, mas ao mesmo tempo ser atraído para a beleza. Ter a beleza que é interior. Certa vez perguntaram a Michelangelo, como é que você pega de uma pedra daquela e constrói uma estátua como Moisés, como Davi? Como é que você retira? Como é que você faz? E ele disse, não, eu não faço. A estátua já está lá. Eu já vejo a estátua lá, eu só faço aparar as arestas, e ali construo, e ali coloco. Eu retiro da pedra a estátua que já está dentro dela. E quando eu olho a pedra, eu não vejo nada. Eu, pelo menos, não vejo nada. E ele já via a estátua ali dentro, porque ele tinha beleza dentro dele. Ele já tinha esse ideal. E ele dizia que ele não cria, ele apenas retirava. Então, meus amigos, é o sentido da beleza. Mas foi Jesus quem nos deu um sentido maior. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? Qual é o fardo de Jesus? O que é que ele quis dizer com isso? A sua doutrina, toda ela centrada no amor, mas basicamente a sua essência na imortalidade da alma, na promessa dos pobres de espírito, dos aflitos, para uma compensação, portanto uma vida depois, que ele confirmou na sua ressurreição. Ele prometeu isso, e por isso ele estabeleceu, meu jugo, se a sua filosofia, toda ela centrada na imortalidade, o jugo é suave, o fardo é leve, porque com a visão da imortalidade, nós temos uma visão diferente da vida material, da vida física, que perde o sentido materialista que nós damos. Ele mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E um dia, Jesus também sonhou, quando em João capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e seguintes, ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai que um dia envie à terra o Paracleto. Expressão grega que significa o advogado, aquele que defende, ou o consolador, aquele que consola, ou o esclarecedor, aquele que instrui. O Paracleto, o advogado, aquele que virá falar em minhas palavras, recordará minha mensagem e falará coisas novas que hoje eu não posso falar, porque vós não suportaríeis. Dia chegará que esse Paracleto chegará à terra, vós não vereis, mas ele estará convosco. E restabelecerá todas as coisas que eu tenho dito, e muito mais, e dirá coisas que eu não posso falar, e é por isso que eu vos falo por parábolas. O sonho de Jesus se concretizou. A 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos em Paris. E as vozes espirituais falam em nome dele, conforme a questão 627 da mesma obra, quando as entidades espirituais angélicas dizem, a nossa meta e missão é acelerar o reino de Deus prometido por Jesus. Mais tarde, Allan Kardec publica as outras obras que dão sentido à vida humana, confirmando a ideia de Jesus do jugo leve, do fardo suave ou do fardo leve, jugo suave, a respeito da imortalidade, quando os próprios espíritos voltam para confirmar que estão vivos, dando-nos, portanto, o sentido da imortalidade. O sonho a que se refere o autor poético da música está associado à fé. Aliás, ele próprio diz fé na vida, fé no homem e assim por diante. Essa fé que tem a ver com sonhar, não sonhar no sentido de delirar, mas a confiança em um poder maior. Uma confiança em algo que nos sustenta, uma confiança de que não estamos a sós, que seres invisíveis nos cercam e nos assessoram, que olhos invisíveis choram as nossas dores, que compreendem as nossas dificuldades, que tem a resposta para os nossos problemas, mas que nós receberemos só depois. O esclarecimento das grandes peripécias que passamos atualmente, que vivenciamos na experiência atual. A fé dos cristãos. E o Espiritismo ajuda, através da cognição, através do esclarecimento, através da nossa iluminação, ajuda-nos a conquistar essa fé, esse idealismo dos sonhadores, esse sonhar do indivíduo que abraça o ideal e que, graças a esse ideal, ele não desiste com facilidade. O que é que os cristãos primitivos tinham que nós, na nossa maioria, não temos? Porque nós temos muito mais esclarecimento e informação, inclusive, do que eles tinham. Temos muito mais informações, inclusive espirituais e mediúnicas, do que eles tinham. Mas eles tinham uma fé, uma confiança, se entregavam ao holocausto e martírio. Então o Espiritismo ajuda a chegar lá, a desenvolver, porque a fé é emocional, não é racional. Daí Allan Kardec diz fé raciocinada, não é fé racional. Fé raciocinada, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É que vale dizer que a fé espírita, no saber, nos ajuda a desenvolver esse sentimento íntimo de fé.
que envolveu Martin Luther King Jr. no seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", I have a dream. Ele sonhava com uma vida melhor. O seu contemporâneo, e talvez inspirado nele, mais tarde ex-Beatle John Lennon, na sua música Imagine, fala a respeito de um mundo sem preconceito, sem religião, sem política, embora alguns autores associem a uma visão comunista. A grande verdade é que é o idealismo hippie, que ele próprio viveu a frustração daquele idealismo hippie, que não sobreviveu, o idealismo do não preconceito, do amor, da paz, para mais tarde imaginar um mundo futuro sem preconceitos, sem intolerância religiosa, sem politicagens, sem barreiras, que o Espiritismo prevê no futuro, as barreiras linguísticas, as barreiras de preconceito, as barreiras alfandegárias, as barreiras que impedem os indivíduos de se comunicar, de estabelecer-se como sendo uma grande humanidade, irmã, e não países que se separam em guerra, como temos visto aí. Gandhi sonhou com a independência da Índia. Então, amigos, devemos trabalhar também para desenvolver esse ideal em nós. Ninguém vai poder descobrir o ideal que está dentro de nós. O outro pode até ajudar e colaborar, mas a nossa parte que nós temos que fazer. O médium espírito, o sacerdote católico, o psicoterapeuta, o padre, todos esses podem nos orientar a seguir o caminho, mas nós é que teremos que caminhar, que teremos que conduzir. E o Espiritismo faz a mesma coisa, nos mostra o mapa do tesouro, mas a caminhada é nossa para alcançar essa meta, trabalhar, portanto, a nossa mente, se superar essa questão da autopiedade. Nós temos uma tendência muito grande à autopiedade, ao pessimismo. Eu contei isso em uma casa ontem. Querem ver uma coisa como o nosso pessimismo é cruel? Acorde uma pessoa que está dormindo e diz assim: "Você soube?" A pessoa vai dizer: "Não, o que foi?" Fulano se casou. Você vem me acordar para dizer uma besteira dessa? Fulano morreu. Não diga! É o nosso lado masoquista, a gente gosta de sofrer. A gente gosta do lado negativo, de se churrar. É um sadomasoquismo inconsciente que nós temos. Então nós cultivamos ideias deprimentes. Então, meus amigos, fazer, superar, através do idealismo. Mozart era idealista, na miséria, passando necessidades familiares, doente, e compondo as mais belas melodias que os ouvidos humanos jamais poderão ouvir. Beethoven, na última fase da sua vida, surdo, totalmente surdo, frustrado emocional e socialmente, e oferecendo à humanidade a mais bela música de toda a sua biografia, que era a última fase da surdez total. Milton, o poeta cego, que após a cegueira, angustiado, vivendo crises, e escreve os grandes poemas da sua existência. Helen Keller, cega, surda, muda, e oferecendo exemplos de amor para a humanidade. Pasteur, perseguido, vítima de intolerância, e apresentando as ideias a respeito da microbiologia. Semmelweis, o pai da asepsia, perseguido, ameaçado de morte, e oferecendo as suas várias técnicas hoje da asepsia na medicina. Marie Curie, a notável mãe da radioatividade, que tanto oferece à humanidade contributos hoje essenciais para a medicina, particularmente na oncologia e outros, e que deu a sua vida a ponto de ter as suas mãos todas queimadas na radioatividade, ter a sua vida destruída por conta da radioatividade, oferecendo essa beleza à humanidade. Para concluir, lembro-me que narra uma tradição que certa vez um jovem jornalista, passeando pelas ruas de Paris, olhando a miséria social para fazer um artigo a respeito da miséria, que tomava conta de alguns guetos de Paris, em uma época muito agradável, o vento suave de Paris, a primavera que abriu e desabotoava as flores, o clima é muito agradável, as flores variadas, o perfume, não apenas de Versailles, de La Provence, mas de toda a região da França. Na primavera, encantava inclusive os turistas, e esse jovem jornalista foi naturalmente solicitado para fazer um artigo sobre a miséria social. E ao passar por algumas regiões, ele viu vários mendigos pedindo moeda, alguns deficientes auditivos e visuais, que pediam moedas através de placas. Havia uma região em Paris específica para cegos, que oferecia o seu chapéu ou alguma cuia para que se colocasse moedas. E as placas eram: doe alguma moeda para mim, eu sou cego, eu sou miserável. Eram só essas mensagens. E ele foi passando e viu o mendigo abarrotado de moedas, várias moedas. Ele era naturalmente
abençoado e beneficiado. E quando esse jornalista foi ver a sua placa, estava escrito mais ou menos assim: é primavera em Paris, e eu não posso enxergar. Que notável! Ao invés da autopiedade, da autocomiseração, passou uma mensagem de esperança e de beleza para aqueles que viam, e as pessoas ouviam aqueles que eu sou miserável, esse desgraçado, e passava. E aquele que tinha uma mensagem positiva eram atraídos e doavam, e davam esmolas. Então, superar a autopiedade para encontrar um sentido existencial e poder sonhar, poder vitalizar esses sonhos de nossa alma, os sonhos que não se interrompem com a morte, que sobrevivem à disjunção molecular, à morte física. Muita paz. Nós vamos agora colocar a música, o vídeo da música, para que antes de passar para as perguntas, aqueles que souberem cantar, que queiram cantar, acompanhando a letra, que façam, tá certo? Fazer o que será.
Agora que nós já relaxamos com a música, né? Vamos em primeiro lugar agradecer ao nosso querido Flávio por essa mensagem que ele nos trouxe hoje. E tenho certeza, sairemos daqui com várias reflexões, vários questionamentos. Agradecer ao nosso público internauta que nos ouve através da Rádio Web do Alguém. Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco nesta manhã de domingo. Agradecer ao nosso companheiro Augusto, que nos presenteou no início desta tarefa com música, que nos alegra o coração. E temos agora espaço para duas perguntas pertinentes ao tema. Certo? Pode levar o microfone, viu? Bom dia a todos. Perfeita, né? Palestra, né? Muito enriquecedora do ponto de vista histórico, psicológico. Né? E tem uma coisa interessante quando você faz aquela referência às roupas, né? Que está muito apertada, a pessoa vai desencarnar, está muito folgada e tal. E a da casa também, eu curti bastante. Tem uma frase que diz assim: as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para agradar quem não merece. Só para complementar. É muito a filosofia do imediatismo, né? A filosofia do utilitarismo, do consumismo, da neurose consumista que nós estamos vivendo. E que, como nós nos referimos na palestra, alguns autores chegam a dizer que esse consumismo chegou a ponto de desembocar, inclusive, nos sentimentos afetivos, em que os próprios sentimentos afetivos e as relações sociais, de amizade, amorosas, se tornaram mercadoria. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. A minha dúvida é a clarividência é para todos ou para alguns privilegiados? A clarividência, expressão utilizada pelos estudiosos após Allan Kardec utiliza um termo muito curioso em O Livro dos Espíritos, capítulo da Emancipação da Alma, quando aborda a questão da dupla vista, ou da segunda vista. A clarividência é uma capacidade anímica. A rigor, em tese, não é mediúnica, é anímica. Isto é a visão psíquica que eu tenho à distância, a visão que eu tenho de um acontecimento que está se dando, por exemplo, à distância, ou uma visão psíquica de algo que vai se dar, por exemplo, através da precognição, da premonição, que seria diferente da vidência mediúnica, onde o médium vê espíritos desencarnados. Então, a clarividência é essa capacidade anímica, que Allan Kardec chama de segunda vista ou de dupla vista. Ou seja, o próprio indivíduo é que visualiza. Por que eu digo capacidade anímica? Porque quando é mediúnica, está no meio, entre o mundo espiritual e o mundo material. O médium está no meio. No caso de uma capacidade anímica, o indivíduo não precisa dos espíritos para vivenciar, para experimentar. Como é o caso, por exemplo, da emancipação da alma. A capacidade de sair do corpo não é mediúnica, é anímica, porque o próprio indivíduo é quem sai sem necessidade dos desencarnados. Quando ele sai da matéria, fora da matéria, e encontra desencarnados e passa uma comunicação para o mundo material por meio desse desdobramento, aí já é uma faculdade mediúnica. Então, a rigor é uma faculdade anímica que pode se tornar mediúnica. A semelhança da clarividência é uma percepção que nós chamaríamos de paranormal ou parapsicológica, e que diríamos, a rigor, que de maneira absoluta todos nós temos em germe. Alguns desenvolveram por fatores evolutivos. Da mesma forma que a visão, que a audição e que os 5 sentidos físicos foram sendo desenvolvidos na evolução anímica, conforme fala Gabriel Delane na obra do mesmo nome, a evolução anímica, nós vamos desenvolvendo, vamos descobrindo e construindo o paladar, o tato, a audição. Essa capacidade vai sendo desenvolvida por nós ao longo dos tempos, ao longo evolutivo. Algumas pessoas são mais bem dotadas dela por fatores evolutivos, e que a humanidade no futuro, conforme diz o professor Herculano Pires,
na obra O Espírito e o Tempo, chegará um momento que toda a criatura terá essa faculdade mais desenvolvida. Aliás, a própria parapsicologia fala que a humanidade no futuro será uma humanidade psi, ou seja, que vivenciará fenômenos psíquicos, portanto, paranormais. Então essa capacidade um dia será mais acentuada em toda a humanidade. Agradecemos mais uma vez a Flávia, a todos vocês, e vamos passar agora para um momento dos nossos avisos da casa.